Graça e paz, queridos. Bênção do Senhor, bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus. A gente está com alguma dificuldade na conexão, então eu não consigo compartilhar o link, mas você que está nos assistindo, se puder compartilhar, compartilhe conosco, inclusive, o link do Princípios do Reino de Deus hoje. E hoje a gente vai estar junto com o pastor Emanuel Camargo. Pastor Emanuel é de Salto de Pirapora, da comunidade Reino. Mas antes de chamar o pastor Emanuel, eu queria compartilhar com vocês um versículo bíblico que é aquilo que nos move, que nos dá direcionamento, que fala a respeito de princípios do reino para as nossas vidas. E o versículo que eu leio é Romanos 14, 17. Eu sempre leio em duas versões diferentes. Em uma das versões, o texto diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Por quê? Outra versão. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, em mais um Princípios do Reino de Deus, eu tenho a honra de poder convidar para estar aqui conosco, pastor Emanuel Camargo. Graça e paz. Bem-vindo, meu pastor. Graça e paz, pastor Ricardo. Tudo bem com o senhor? Uma honra, uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pastor, a gente conversou aqui um pouco, enfim, eu já conhecia um pouco do trabalho do senhor, mas conte para nós quem é Emanuel Camargo. Emanuel Camargo é o filho do pastor José Camargo Filho, natural de Sorocaba, uma cidade muito próxima aqui, situado em Salto de Pirapora já há alguns anos, pastor fundador da Comunidade do Reino, uma igreja que Deus tem nos direcionado aí a estarmos estabelecendo o ministério, e tem sido uma bênção para a nossa cidade, e o nosso desejo, o anseio do nosso coração é estabelecer a cultura do reino de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Pai Glória a Deus. Esposo da noiva, né? Não posso esquecer disso. Não pode esquecer. Essa é a parte mais importante. Né? Aliás, casa sem criança, pastor, é uma casa vazia, é uma casa triste. Né? E quando Deus nos dá a alegria de cuidar de crianças, isso é bênção do Senhor. Pastor, eu queria dizer que a gente já tem algumas pessoas aqui que estão conosco. Né? A nossa querida irmã Fátima Silva Sante está aqui dando graça e paz a nós, pastores. Graça e paz, irmã Fátima. Felipe Marques. Esse aqui é da nossa casa. É aí da Comunidade do Reino. O Felipe Amém. Minha esposa também está aqui, pastor. Graça e paz, pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Né? Ela está pertinho de vocês aí, mas ela está aqui com a gente. Que legal. A gente também tem a Erênia Mendonça, esteve aqui conosco no Princípios do Reino, também trazendo a paz. A Tati Felipe. É daqui da nossa casa também. Trazendo a paz aos pastores. E o Felipe Marques, pastorzão, é uma bênção na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedi para compartilhar, né, doutor Ricardo? Eu não consegui ainda acessar, por isso eu não consegui compartilhar, pastor. Mas eu estou aqui, está travando a minha internet, tá? Então eu não tenho o link exato, mas pessoal que está com a gente, se puder nos compartilhar, colocar também aí através do Facebook, compartilhe conosco, compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí, dá uma curtida, para que a gente possa estar juntos. Pastor, pastorzão,
é uma bênção na nossa vida. Mas o pessoal que está com a gente... Consegui aqui, entrou no áudio. Pastor, conta aqui para nós um pouquinho do início do Ministério Comunidade do Reino e fale para a gente como foi esse chamado de Deus na sua vida. Sim. Eu era pastor auxiliar do meu pai, eu e minha esposa, nós éramos muito jovens, ainda somos jovens, mas naquela época era bem mais jovens, e éramos bem mais jovens, e numa determinada situação, o meu pai, tendo um chamado missionário, ele se impulsionou aí para o Pantanal Mato Grossense, e nós ficamos para tomar uma decisão. Íamos continuar a igreja, íamos começar um ministério novo, íamos congregar em outra localidade, só que nós tínhamos já pessoas que nós cuidávamos, então nós tínhamos responsabilidade para com essas pessoas. E por causa disso, então nós decidimos, para não abandonar essas pessoas, começar a cuidar e continuar a cuidar dessas pessoas. E nós começamos na periferia aqui da nossa cidade, um salão bem pequeno, modesto, tudo muito simples, mas sempre feito com muito amor, com muita excelência. Nós começamos o trabalho da Comunidade do Reino e o nosso desejo sempre foi ser relevante para o lugar onde nós estávamos plantados. Deixar de ser a igreja do bairro para ser a igreja no bairro. Ou deixar de ser a igreja na cidade para ser a igreja da cidade. Exatamente esse é o nosso empenho e trabalho. Isso é bênção, pastor, isso é bênção. Pastor, hoje o nosso tema é honra. Honra. Sim. Princípios do reino de Deus. Falando a respeito de honra. Conte para nós um pouquinho do que é servir e viver em honra ao Senhor, colocando princípios do reino na sua vida. Amém. Eu primeiro queria parabenizar, pela escolha do tema. Honra, nós precisamos resgatar a cultura da honra para dentro da igreja, começando a falar primeiro sobre a temática princípios do reino. Eu gosto e costumo dizer aqui na nossa comunidade que se nós entendêssemos os princípios, nós não íamos precisar dos mandamentos. E nós vemos hoje muitas pessoas com dificuldade de entender os mandamentos e vivenciar dentro dessa cultura religiosa de mandamentos por falta de compreensão com relação aos princípios. Eu gosto muito de enfatizar sobre princípios, pastor, que a Bíblia começa com isso, no princípio, e eu gosto de fazer uma analogia com o texto, dizendo o seguinte: no princípio Deus criou tudo. É claro que existe toda a questão da palavra princípio, ter no cabeça, o senhor, como professor de teologia, sabe muito bem disso, no cabeça, em Cristo, mas eu gosto muito de fazer essa analogia com a palavra princípio na nossa tradução para o português, que diz o seguinte: no princípio Deus criou tudo, e eu visualizo exatamente isso. Deus, quando vai fazer toda a criação, ele estabelece tudo baseado em princípios, uma chave que eu quero deixar para você que nos assiste, para você guardar isso no seu espírito, é o seguinte: os mandamentos, eles nos protegem, mas só os princípios nos abençoam. No Éden, o mandamento era para proteger, não era para proibir, era para proteger. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se bem que o primeiro mandamento foi: comam de todas as árvores, e depois: não comam da árvore do bem e do mal. Então o mandamento ele protege, mas no princípio nos abençoa. Então, se nós caminharmos apenas em mandamentos, nessa cultura religiosa, de regulamento, de regras, de mandamentos, nós vamos ter dificuldade de viver os princípios e vamos ter uma vida de proteção, porém não uma vida de bênção. E um princípio fundamental dentro dessa cultura e desse entendimento de reino de Deus é o princípio da honra. É o princípio da honra. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas a respeito disso.
que transformaram a minha vida. Tudo aquilo que eu vou impartir aqui, compartilhar, foram coisas que norteiam e nortearam a transição da minha vida, para romper em alguns aspectos. Eu creio, pastor Ricardo, que a maior dificuldade que nós temos com relação à honra é nós entendermos que a honra, ela difere da bajulação, ela difere de nós gostarmos de algo. A honra não tem nada a ver com isso, porque tudo isso, bajulação, elogios, gostar, tudo isso está anexado à alma, e a honra, ela trata do espírito, ela se dá no espírito, a honra, ela vem de um espírito voluntário, de um espírito quebrantado, que vai reconhecer a Deus como Senhor, e então, reconhecendo Ele como Senhor, não há outra alternativa senão honrá-lo, né? Provérbios capítulo 3, nós vemos o sábio dizendo o seguinte: honra o Senhor com todos os teus bens, honra o Senhor com toda a primeira parte dos seus ganhos, para que então possa viver abundantemente. E nós, talvez também por causa da cultura onde nós estamos inseridos, nós entendemos a honra sempre anexando a valores terrenos. Quando se fala de honrar a Deus, logo nós pensamos em ofertas, logo nós pensamos nos dízimos, que fazem parte, sim, desse princípio que é fundamental para a nossa vida e comunhão com Deus. Porém, honra, ela está muito além disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês que a honra, ela tem 3 níveis. Se você quiser anotar, anote isso. O primeiro nível de honra é a obediência. O primeiro nível de honra é a obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel, impelido pelo Espírito, chega para Saul e fala assim: obediência quero e não sacrifício, né? Então, o primeiro nível de honra, nós precisamos entender que é a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós obedecemos os princípios, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos honrando ao Senhor. E obedecer é o primeiro ato de consciência de que, de fato, eu tenho a necessidade de honrar. Eu tenho a responsabilidade de honrar. E quando nós trazemos esse primeiro nível para dentro do nosso convívio cotidiano, nós vamos entender que honra não se deve apenas a Deus. E aí eu acho que é a maior problemática do tema. Porque as pessoas, elas estão prontas a honrar a Deus. Pelo menos elas professam isso. Mas a nossa dificuldade é de honrar pessoas. Posso continuar, pastor? Percebo, pode sim. Eu percebo que a gente tem uma grave crise de autoridade, tá? As pessoas confundem o autoritarismo com a autoridade e logo tem esse distanciamento com a obediência e não podem viver uma vida de honra. Mas, pastor, antes do senhor continuar, eu só queria dizer que já está aqui com a gente Wilson está aqui, Wilson Maciel está conosco, tá? Nancy Toledo, essa é da nossa casa. Lourenço Souza também está trazendo a paz do Senhor a todos. A Camila Chagas também trazendo a paz do Senhor. A Luciane Rodrigues trazendo paz a todos. E a Flávia Rodrigues e Denise Hoffmann trazendo a paz. E eu queria convidar as pessoas que estão aqui conosco. A gente está falando sobre princípios do reino de Deus, tá? E o pastor Emanuel Camargo está falando sobre honra. Então, só recapitulando, pastor, o primeiro nível, ou a primeira chave de honra, o senhor estava falando que é a obediência. Nós percebemos isso, pastor Ricardo, essa dificuldade da honra, né? Nós percebemos a dificuldade que nós temos já nesse primeiro nível, nós percebemos o quanto nós somos tentados a desobedecer, e nós percebemos isso
no quanto a palavra de Deus nos confronta, quando eu dizia a respeito de honrarmos a homens, né, honrar pessoas, porque hoje o que nós percebemos, eu sou jovem, porém eu sou muito nostálgico, porque eu participo de uma outra cultura e de uma outra escola. Na minha época, jamais chamava-se um pai de você, era senhor. Na minha época, jamais uma criança chegaria a pôr a mão na mesa se o pai não autorizasse, né? Se tem visita em casa, o filho não passa na sala. Todas essas coisas, eu vivenciei isso e sou muito grato por isso, essa disciplina. Mas hoje nós vemos as crianças, elas têm dificuldade, e os pais também, porque eu entendo que isso já é uma dificuldade da figura paterna, os pais de impor limite. Por quê? Porque hoje nós temos uma geração que quer tudo muito rápido, então impor limites e trabalhar a obediência leva tempo, leva investimento de esforço, de diálogo. Então, dentro da casa, nós temos essa dificuldade, já desde dos níveis mais tenros da infância, já cresce com dificuldade de obedecer pai e mãe, e aí eu acho que é o cerne da questão. Esse primeiro nível na família, porque daí isso aí vai repercutir aonde? Na sociedade. Na escola, a criança não obedece ao professor, desrespeita o professor. No trabalho, né? No trabalho, hoje a gente vê, não sei onde aí, o contexto onde o senhor está inserido, mas nós vemos aí as pessoas aqui na nossa região muito assim, se não deu certo, eu saio da empresa, eu brigo com o patrão, eu processo a empresa. É falta dessa noção que tem alguém sobre mim, e eu preciso obedecer, e obedecer não é me colocar numa condição inferior, não. Guarda isso no seu coração, você que nos ouve. Obedecer não é você se posicionar como inferior, mas é você se posicionar com maturidade suficiente para entender que existe alguém que foi colocado ao seu lado com uma responsabilidade maior que você, que está te dando uma direção. E depois disso, a gente vê também falando... Sim. Isso é importantíssimo. Sim. E aí, depois disso, a gente vê já... O senhor repetisse essa frase. Obedecer. Obedecer não é se colocar numa posição inferior, mas é ter maturidade e consciência suficiente para entender que existe alguém do meu lado com uma responsabilidade maior que foi colocado ali para me dar um direcionamento. Que bênção, que bênção. Tá? Então, aí vamos trazer para o contexto igreja, pastor, que eu acho que é uma coisa interessante para a gente. Nós vivemos hoje num tempo onde existem dois ambientes. O ambiente da deturpação da honra e o ambiente da desonra. Ainda estamos falando de obediência, tá? Existe uma deturpação da honra e o ambiente de desonra. Então, o que acontece? As pessoas hoje, na deturpação da honra, acontece o seguinte: os pastores, os líderes religiosos, eles querem que as pessoas sejam, não obedientes, mas querem que as pessoas sejam escravas, a ponto da pessoa não ter vontade própria, da pessoa não poder ter um posicionamento próprio. Nós vivemos num ambiente hoje onde uma pessoa dizer para um pastor que não concorda, ele é rebelde. Né? Então, eu não concordo. Não tem problema em não concordar. Eu sempre digo para as pessoas aqui, você não precisa concordar comigo, só precisa me respeitar. Né? Então, esse é a supervalorização, é a deturpação da honra, onde os pastores se colocam como donos, como senhores da razão, como seres inerrantes, que não são, todos nós somos falhos. Então, aí, as pessoas nesse ambiente, elas obedecem, mas elas não obedecem por honra, elas obedecem por imposição. E aí tem outro ambiente, que é o ambiente da desonra, que aí então as pessoas não obedecem. Não obedecem. As pessoas simplesmente elas acham que são donas de si, que não devem satisfação para ninguém, que simplesmente podem fazer o que quiserem das suas vidas, e aí não existe esse relacionamento
de respeito ao pastor. Porque o pastor, eu acredito que nós, como pastores, nós temos sim a autoridade, como o senhor bem falou, de dar um direcionamento, seja positivo ou negativo. Sim, olha, não. E as pessoas, por causa dessa dificuldade, desse problema na cultura da honra, as pessoas elas têm dificuldade de obedecer, têm a dificuldade de poder entender que é sim alguém que, como eu disse, não é maior do que eu, mas é alguém com uma responsabilidade maior que foi colocado por Deus para me dar uma direção, né? E nós vemos isso em meio a toda a Bíblia. Em meio a toda a Bíblia, nós vemos sempre Deus levantando um homem, Deus levantando uma mulher, em alguns casos. Eu gosto muito da passagem de Débora e Baraque, onde Baraque, sendo juiz, ele vai consultar a Débora, se vai ou não vai para a batalha, né? E mesmo assim, ele foi lá consultá-la, e quando ele consulta, a Débora fala para ele, vai porque Deus vai te dar a vitória. E Baraque, impelido por um pensamento e uma cultura, um pensamento de honra, ele fala para Débora o seguinte, fala assim, vamos com a gente. É claro que Baraque estava com um problema lá, a gente sabe disso, né? Que ele estava com medo, na verdade, mas ele fala para ela, fala assim, não, vamos conosco. E aí, por causa disso, inclusive, Deus dá a vitória através de uma outra mulher. Mas ter esse senso. Jael. Ter esse senso. Poxa, obedecer àquele que Deus levantou. Eu tenho uma frase, pastor, que eu digo sempre isso, inclusive eu disse isso aqui na igreja há alguns dias, que é o seguinte, eu entendo que a essência da nossa fé é entender que Deus levanta homens. O exercício da nossa fé é reconhecer os homens que Deus levantou. E pastor, o senhor usou, e hoje a gente, nesse processo de pluralidade da sociedade, o senhor usou uma expressão que eu compreendo de uma maneira mais ampla, mas o senhor usou a expressão Deus levanta homens. O senhor está se referindo ao gênero masculino ou à humanidade? A humanidade. Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. É a compreensão que eu tenho. Deus levanta pessoas. Como levantou Débora. Exatamente. Até por causa disso, citei esse exemplo de um homem procurando a resposta de uma mulher. Porque muita gente fala que a Bíblia é machista, né? A Bíblia não é machista, não. A Bíblia tem princípios. Porém, eu acredito que Deus levanta pessoas. Quando eu digo homens, assim, é pessoas. Tá bom, pastor? Ótimo. Então, nesse primeiro nível é a obediência, que eu acredito que já nesse primeiro nível a gente entende o porquê que nós vivemos uma cultura de desonra. Nós temos essa dificuldade de obedecer a Deus, obedecer pessoas, obedecer pais, obedecer autoridades. E quando é que nós somos impulsionados a obedecer? Olha só quando nós obedecemos. Eu vi alguém fazendo essa analogia e gostaria de usá-la. Quando você vê uma placa de advertência com relação à regulamentação de velocidade, está a placa ali, uma placa comum, 60 km por hora. Se está só a placa, você pode passar. Geralmente você vai passar aquela placa com mais, vai passar acima do limite de velocidade permitido. Porém, se tem um radar ali, você vai baixar a velocidade, porque nós estamos programados a obedecer por causa de uma punição que vem como castigo da desobediência. E isso é muito sério. Então, nós obedecemos nessas questões. Eu obedeço a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Eu obedeço meu pastor porque senão ele vai me deixar de banco. E isso é errado. Isso acaba atrapalhando a honra como princípio. O segundo nível de honra, eu acredito que é a gratidão. O segundo nível de honra, eu acredito que é a gratidão. A gratidão a quem? Nas mesmas esferas. Gratidão a Deus e gratidão a pessoas. Um coração grato, ele não consegue não honrar. A gratidão, ela nos impulsiona a honrar. Por quê? Porque
Ser grato, agradecer é honrar. Quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, quando nós agradecemos a Deus até mesmo pelas coisas que nós não temos, porque aí nós entendemos que é Ele que sabe o que nós precisamos para hoje. Quando nós agradecemos a Deus, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem dEle, que tudo que nós somos vem dEle, tudo que nós fazemos é por Ele. Então a gratidão, ela já é uma esfera de honra muito mais latente, muito mais visível, muito mais profunda e muito mais prática, acredito, né? Porque você pode até obedecer por obrigação, mas gratidão jamais vai vir de um coração que esteja fechado para a honra. A gratidão, ela é fruto de um coração que está voltado para a honra, né? Nós percebemos isso. Então, a gratidão não apenas para com Deus, mas para com pessoas. Eu entendo que a gratidão, ela nos abre portas para nós recebermos bênçãos maiores quando nós agradecemos pelas bênçãos que já temos. E eu acredito, aproveitando também, falando do contexto de igreja, 2 pontos muito importantes sobre gratidão. Nós vivemos hoje num tempo no Brasil onde nós temos muito mais migração de crentes do que conversão de novos crentes. Essa é uma realidade inegável, seja onde quer que nós estejamos. Nós vivemos um tempo hoje onde nós temos migração de crentes muito mais do que conversão de novos crentes. Isso de uma forma ampla. Que Deus nos ajude a mudar isso, mas essa é a verdade. Essa migração, ela sempre se dá da seguinte forma. Não sei o senhor aí, mas o que eu vivo aqui. As pessoas sempre vêm, geralmente, de uma outra igreja, de uma outra comunidade, de uma outra realidade, e elas vêm machucadas, elas vêm, muitas vezes, frustradas, decepcionadas, e a palavra que elas têm nos lábios, muito raramente, é gratidão. É muito difícil alguém chegar aqui, ou chegar na sua igreja e dizer assim, não, eu saí dali, mas eu sou grato, olha, ali foi bênção para mim. Geralmente a pessoa vem reclamando, se queixando e vem falando. E eu tenho aprendido a despertar isso. Independente do processo que te levou a sair. Você tem que ser grato porque um dia você chegou, você foi amado, você foi tratado, você foi abençoado, você foi alimentado. Nós precisamos tomar muito cuidado, e falo para alguns pastores, talvez, que nos escutem, exatamente para entender isso. A responsabilidade que temos. Porque todas as vezes que nós vemos alguém chegando de outra igreja, por trás dessa pessoa tem alguém chorando, que é o pastor que foi deixado por ela. E pensa numa criatura para ser almática, é o pastor, né? O pastor, ele se apega. Então, a pessoa vem e geralmente ficou alguém para trás chorando. E nós precisamos despertar essa cultura de honra. De falar assim, olha, em algum momento essa pessoa pode ter decepcionado, pode ter te frustrado, mas é um ser humano, é alguém que te ajudou, que te abençoou, você precisa ter gratidão. Precisa ter gratidão. Você precisa ser grato. Porque senão, o que vai acontecer? Vai passar um tempo, essa mesma pessoa que hoje chega se queixando, ela vai sair se queixando. Porque ela não entendeu que são homens, são mulheres, mas são homens e mulheres. Não são super homens e super mulheres. Em algum momento, pode ter essa problemática de relacionamento, ou enfim, vai te decepcionar, vai te frustrar, mas em algum momento te abençoou, e você precisa ser grato a isso, né? Eu creio que nós, como pastores, nós precisamos resgatar isso. Até porque a gratidão gerada no coração daquela pessoa que chega vai também preparar o coração dela para aquilo que ela está vivendo nesse novo ambiente que ela está chegando. Então, a primeira coisa que eu queria falar a respeito disso, dessa gratidão por quem vem, mas também nós precisamos entender que a gratidão não pode nos prender a pessoas ou lugares. Você não pode ficar num lugar ou com uma pessoa por gratidão ao passado, porque relacionamento é dinâmico. Então, eu não posso permanecer casado porque um dia eu amei a minha esposa, ou porque um dia ela foi bênção para mim. Eu permaneço casado porque hoje eu a amo e porque hoje ela continua sendo uma bênção para mim. E assim é com todos os níveis de relacionamento. A nossa gratidão ela não pode nos prender no passado. Vamos caminhar, e aí eu vou concluir o terceiro nível de honra.
E eu entendo que o terceiro nível de honra é a oferta. Outro assunto muito deturpado dentro do evangelho, da teologia da prosperidade, né? Então, o terceiro nível é oferta. E por que eu digo de oferta? Porque a oferta é a maior manifestação de amor. É possível você ofertar sem amar, mas é impossível você amar sem ofertar. É possível você ofertar sem amor, mas é impossível você amar sem ofertar. E a oferta, diferente do que nós pensamos, com relação a essa deturpação, que é a questão de hoje nós vemos muito essa questão de você ofertar para receber. A oferta é o maior reconhecimento que você recebeu. Quando você oferta para alguém algo ou um tempo, porque a oferta não é só dinheiro, oferta é tempo, oferta é carinho, oferta é investir, doar-se, é entregar-se, é proporcionar a outra a oportunidade de se relacionar com quem você é de fato. Então, a oferta, ela é a maior manifestação e materialização da nossa fé e do nosso amor. Quando nós ofertamos a Deus, nós estamos, de fato, professando que nós temos fé no Deus de Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus é um Deus recompensador. A oferta, ela é a materialização da nossa fé e do nosso amor. E eu gostaria de pontuar aqui algo muito importante. E estou concluindo, tá, pastor? Não vou gastar muito tempo, não. Me controla, por favor. Eu falo, né? Pode falar. Eu só queria dizer que algumas pessoas já estão fazendo algumas perguntas com relação ao que você está dizendo. Tá. Então, falando sobre a oferta, né? Materialização do nosso amor, materialização da nossa fé. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, falando sobre oferta, e tratando essa deturpação que nós vemos no Evangelho hoje, da teologia da prosperidade, enfim. Porém, nós precisamos ler a primeira menção, o senhor como um bom teólogo sabe disso, a primeira menção da palavra dízimo, né? A hermenêutica nos ensina isso, a respeito da doutrina da primeira menção. A primeira vez que a palavra dízimo aparece, em Gênesis capítulo 14, não existe ali um templo, não existe ali um mandamento, que o mandamento vai ser dado depois lá em Moisés. A primeira menção da palavra dízimo nada mais é do que Abraão honrando, Abrão ainda na época, não era nem Abraão honrando um sacerdote, que Melquisedeque é uma figura incrível, para gente que gosta de estudar a Bíblia, é algo que lá em Hebreus Paulo fala, né, sem genealogia, enfim. Abrão honrando alguém, e por que ele honrou a Melquisedeque? Eu sempre gosto de enfatizar isso. A primeira menção da palavra dízimo vem de um homem que acabou de passar por uma guerra, de repente se encontra com um sacerdote, e quando ele encontra aquele sacerdote, a primeira coisa que ele faz é entregar o dízimo de tudo. Duas coisas muito importantes, né? Que Abraão ele está cumprindo o princípio do dízimo, porque até Gênesis capítulo 13, Abraão ele dizimava, e eu entendo assim, o senhor pode ter um posicionamento aí talvez até para me ensinar, mas eu entendo que Abraão, o dízimo dele ficava com Ló, que era um órfão. O dízimo era para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para o sacerdote, né? E aí Abraão ele entregava para Ló. E depois da separação de Abraão e Ló, então Abraão ele vai entregar para aquele sacerdote. Mas por que ele vai fazer isso? Porque Abraão, primeiro, antes dele entregar o dízimo, ele recebe da mão de Melquisedeque o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, né? Ofertas de manjares ali. Mas também nós percebemos aí que o porquê que Abraão vai honrar a Melquisedeque? Porque Melquisedeque é alguém que está cuidando de Abraão, que está abençoando a vida de Abraão, que está... eu não gosto muito dessa palavra por causa do problema que nós temos com o entendimento disso, mas Melquisedeque é uma boa cobertura para Abraão. É um sacerdote do Deus Altíssimo, o texto é muito claro, né, em Gênesis 14. Então, e ele vai chegar para Abraão não de mãos vazias. Pão e vinho, palavra e alegria. Então,
nós percebemos que o dízimo, a oferta, na minha concepção, pastor, essa questão do dízimo, da oferta, da honra ao homem ou ao humano, né? Não colocando gênero, mas essa honra que é dada, o dízimo, para mim, a oferta, é um relacionamento entre um homem, o sacerdote que Deus levantou, com Deus de testemunha, que é Deus ali observando esse relacionamento. E nós hoje temos um sério problema com isso. Nós temos, as pessoas têm dificuldade com esse entendimento. Por quê? Porque tem um coração preso à escassez, tem um coração e a mentalidade presa à miséria. Eu tenho, assim, testemunhos incríveis, não do que eu recebi, mas do que Deus me impulsionou a dar. E eu digo para muita gente que quando algo vem na minha mão, a primeira coisa que eu penso é, Senhor, me dá uma oportunidade de dar isso aqui. Porque eu sei que quando eu entrego, eu não estou apenas honrando quem recebe, mas eu estou honrando o Deus que me deu. Eu gosto muito de um texto que fala, quando Samuel, está no livro de Samuel, mas quando Davi, junto com os seus valentes ali, Davi ele fala assim, quem me dera beber das águas de Jericó, né? Das águas, não me lembro se é de Jericó ou dos poços de Jacó, eu tenho anotado aqui se precisar, se o senhor precisar da referência, o senhor lembrar, me ajuda. Mas quando Davi está ali junto com os valentes, no meio de uma batalha, e ele fala, quem me dera beber das águas... Deixa eu pegar o texto aqui, pastor, para a gente não falar besteira. Mas Davi, ele fala assim, quem me dera beber das águas, está em 1 Crônicas 11, 17. Deixa eu ler aqui. 1 Crônicas 11, 17. Só para a gente finalizar isso, que eu acho que é muito importante. Beber das águas. Sim. Capítulo 11. Aqui, ó. Versículo 17. Dos poços de Belém, isso mesmo, perdão, pastor. Eu estava querendo saber de onde era essa água que ele queria beber. E desejou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam. Quem são os três? Os três valentes de Davi, os que mais se destacaram entre os valentes de Davi. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que estavam junto à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. Eu sou apaixonado por essa passagem, porque esses homens, eles vão honrar Davi. São liderados de Davi, honrando a Davi. E quando eles vão, rompem o acampamento e passam por uma zona de guerra para pegar aquela água, eles trazem a água para Davi, e Davi não bebe a água. E aí me vem algo à mente, pastor, que é o seguinte, a quem eu devo honrar? A quem eu devo ofertar em honra? Quem deve receber a minha honra? Quem eu devo entregar a minha honra, a minha oferta? É aquele que vai pegar aquilo que eu lhe der e não vai tomar para ele, vai devolver para Deus. Quem é digno de receber honra? Aquele que está disposto a devolver essa honra recebida ao Senhor. Aleluia. Amém. Isso é importante, a gente vê isso lá em Apocalipse, nos 24 anciãos. Um dia, pastor, eu lendo aquilo lá, eu comecei a pensar quem são os 24 anciãos, né? E aí o senhor sabe que existe muita discussão a respeito disso, acredita-se ser dos 12 apóstolos, e também de 12 figuras muito importantes, talvez até dos juízes de Israel, enfim. Quem são aqueles, né? Mas eu falei assim, senhor, eu queria ter um trono aí também no céu, né? Porque pastor, a gente já sofre tanto mesmo, me dá um lugar de honra aí no céu. E um dia orando, pastor, eu falei isso, falei, senhor, me dá um lugar de honra, eu queria um desses 24, aí tem 24, eu não sei que eu não sei os outros 23, mas me dá um. E aí eu lendo aquilo lá, Deus inclinou o meu coração para ver algo muito importante, que todos aqueles que têm os tronos, quando eles viram o Cordeiro, eles se prostraram aos pés, lançaram as suas coroas aos pés dele. Para quem é que Deus dá honra? Para quem está disposto a devolver essa honra para ele. Para quem é que Deus dá trono? Para quem está disposto a se levantar do trono e se prostrar.
Davi, quando a arca chega, a primeira coisa que ele faz, ele acabou de ser entronado como rei, mas quando a arca chega, ele deixa o trono vazio, porque ele está nos dando um sinal muito importante. Quem é que vai receber honra? Aquele que está disposto a pegar essa honra recebida e devolvê-la a Deus. Amém. Amém. Pastor, só recapitulando aqui. Nós temos 3 níveis de honra. Isso. Obediência, gratidão e oferta. E aqui nos nossos comentários, os irmãos estão falando a respeito disso. A gente tem aqui algumas pessoas que eu não consigo nem mais nomear todas as pessoas, mas eu vou falar a respeito das perguntas que a gente recebeu aqui. A Fátima diz aqui pra gente: pastor, hoje, com os acontecimentos que temos presenciado no meio evangélico, mostra que os líderes não têm honrado a Deus com obediência, temor, respeito e fidelidade. Qual a sua posição a respeito? Calma aí, tem mais. Tá. Deixa eu pegar aqui. Felipe fala aqui: gratidão gera vida, a ingratidão gera morte. E aí ele faz a referência de 1 Samuel 25. Nabal foi um homem ingrato perante Davi e seus homens. Uma passagem que reflete o oposto da gratidão, ou seja, da ingratidão. Tá? Pastora Rita Toledo, perdi aqui a anotação da pastora Rita. Ela escreve aqui: ofertar é nos entregarmos verdadeiramente a Cristo sem esperar algo em troca. Perfeito. E aí eu queria só auxiliar o senhor com a questão linguística. Tá? Como a gente está falando de honra aqui, o senhor falava de dízimo e declinou o verbo dizimar. Sim, perdão. Isso é comum. Não existe. Sim. Isso é comum. É alguma coisa corrente no meio evangélico, mas o verbo dizimar, tá? Ele tem a conotação, e essa expressão de dizimar é destruir. Quando a palavra dízimo é um substantivo, tá? E quando a gente entrega algo. A gente não é obrigado, não opera uma ação na entrega. Isso, eu acho que casa bem com a questão da oferta, né? O dízimo, eu entrego algo. Né? Eu não sou obrigado, não me leva a uma ação única. Né? Então, eu vou lá e entrego porque eu sou obrigado a isso. Não, eu entrego porque eu quero entregar, simplesmente. Tá? E eu, só retomando um pouquinho, antes do dízimo, a gente tem as ofertas, lá em Gênesis. Tá? Você citou Gênesis 14, eu volto um pouquinho, a gente tem as ofertas de Caim e Abel. Né? A oferta que aceita é aquela que é de coração. A oferta que aceita é aquela que é plena, é o principal, é a primícia. Tá? Isso traz honra para a vida, porque Hebreus vai dizer: aquela oferta ainda clama. É incrível, né, pastor? É incrível. Obrigado. Eu às vezes até corrijo as pessoas aqui, falo assim: não é dizimar, é entregar o dízimo, né? Não tem nada a ver com dizimar. Obrigado, porque às vezes por força de hábito nós caímos nessas ciladas, né? Porém, pastor, sobre essa questão de entregar o dízimo, eu penso exatamente como o senhor, fora da obrigatoriedade, como Abraão, fora do mandamento, é um princípio, né? Se nós observarmos lá em Gênesis, eu entendo o mandamento que Deus deu a Adão, eu entendo como uma tipificação do dízimo. Quando Deus fala para Adão o seguinte: você pode comer de todas as árvores, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer dela.
O que Deus está falando para Adão? Existe uma parte daquilo que eu te dei para te sustentar que você não pode tocar. Eu entendo isso como um dízimo, uma tipificação, né? É claro que não existe a questão do 10%, mas uma tipificação. É uma parte do meu sustento que eu não posso tocar. Certo? Mas, assim, com o princípio, eu vejo... Eu olho, assim, por esse prisma, quando a gente começa a perceber isso. A questão de Caim e Abel... e aí eu aproveito para falar sobre a primeira pergunta que foi colocada, sobre o que eu penso dessa questão do meio evangélico, onde os líderes não estão cumprindo, né, com esses princípios. Caim e Abel, eu gosto muito dessa passagem, com os acontecimentos de hoje presenciados no meio evangélico, mostra que os líderes não têm honrado a Deus com obediência, temor, respeito e fidelidade. Qual a sua posição a respeito? Vamos observar Caim e Abel, que Adão ensinou o seu filho, que era pastor de ovelhas, né? Um cuidava da terra, dos frutos da terra, e o outro era pastor de ovelhas. Eles cuidavam das ovelhas, eles cuidavam de animais, porém naquela época não se consumia animais. Eles não consumiam carne ainda, eles comiam só dos vegetais. O porquê então que Adão vai ensinar a Abel a cuidar das ovelhas, a cuidar dos animais, sendo ele um pastor, né? O porquê disso? Isso é um princípio incrível para nós que somos pastores. Adão falando para Abel o seguinte: você vai cuidar das ovelhas e não vai usufruir delas, você não vai comer delas. Você vai fazer o quê? Por que eles faziam isso? Para sacrificar ao Senhor, para ofertar ao Senhor, né, pastor? Então, a gente vê essa questão, que hoje em dia os pastores, eles cuidam das ovelhas para comer da carne delas. Existe um problema muito sério, que a realidade, eu vou falar do contexto onde eu estou inserido, eu não posso falar do que eu não sei, mas o que eu vejo hoje aqui na nossa realidade, na nossa cidade, conversando com pastores, é que 90% dos pastores não são dizimistas. Eles não cumprem algo que eles estabelecem como mandamento para os outros. E essa é uma problemática muito grande, né? Então, o que eu penso a respeito do que nós estamos vivendo hoje, eu penso que estamos chegando num tempo onde Deus está ajustando as coisas, está alinhando as coisas. E eu oro para que Deus traga os líderes evangélicos de volta para a essência do cristianismo, que é honrar a Deus. Amém. Amém. Roberta está dizendo aqui para nós, Roberta Braz Negrão, o seminário Honra, que o pastor Emanuel ministrou ano passado, abriu muito nossa mente. Foi um tempo precioso. Sim, falamos sobre isso ano passado. Fiz um seminário sobre isso, muito importante. Foi muito, para nós, aqui na nossa comunidade, foi transformador. Que gostoso, pastor. E é interessante, pastor, que a gente já está aqui há quase 1 hora, há mais de 50 minutos, a gente está aqui conversando, batendo um papo gostoso. Né? E quando o assunto é gostoso, a conversa flui, o assunto brota, e ainda eu teria muitas perguntas para fazer para o senhor. Né? O tempo não vai permitir. Né? Pastora Rita está dizendo aqui, verdade, pastor Emanuel, muito bem colocado sobre os dízimos. E é curioso que alguém pode pensar, não, porque é pastor, está falando aqui. A gente já teve aqui outros homens que não eram pastores e falaram sobre a questão do dízimo, da importância do dízimo para a vida de cada um. Né? Isso é muito, muito, muito bom. Elizabeth Husig diz aqui: nós não ofertamos ou doamos, nós entregamos o que é devido, entregamos com satisfação a Deus o que Ele tem confiado a nós. Esta entrega também tem a ver com semeadura, almas para o reino de Deus, uma forma de gratidão pela maior doação, a entrega de Cristo por Perfeito. Nossa redenção. Pastor, sim? Só pontuar algo aqui, bem rápido mesmo. Tão importante quanto a gente entender o nosso posicionamento em honrar,
é nos preparar para receber a honra de Deus, porque eu acho que também é um problema muito sério que as pessoas têm. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que Deus honra pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o senhor está sendo honrado aqui pela nossa irmã Herênia. Herênia está dizendo aqui, excelente tema e abordagem. Muito obrigada por compartilhar o seu tempo, pastor Emanuel, e pelo seu ensinamento transmitido. Amém, eu que agradeço, imagina. Pastor Emanuel, eu queria que o senhor trouxesse aqui as suas considerações finais. Amém. Primeiro, eu queria convidar você que está assistindo hoje aqui, talvez aqui da nossa casa, da nossa igreja, está assistindo pela primeira vez. Toda segunda-feira o pastor Ricardo está aí com temas contundentes, importantes. Eu queria convidar você a acompanhar na página que é onde está sendo feita essa transmissão no Facebook, tem os vídeos das palavras anteriores que são muito importantes. Eu tenho certeza que esse é o tempo onde Deus está realmente nos movendo a resgatarmos princípios fundamentais para estabelecer o reino dele. Certo que vivemos a última fase da igreja na terra, é o que eu entendo. Nós estamos aí às portas do grande dia do Senhor, então que nós possamos voltar para os princípios e viver o reino de Deus de forma plena. Amém? Quando alguém quiser falar com o senhor, pastor, como faz? Facebook, Pastor Emanuel Camargo, minha página no Facebook está aqui, ó. Pastor Emanuel Camargo, ali você pode mandar mensagem, lá tem meu contato do WhatsApp, tem meu Instagram, falamos aí pelas mídias sociais e vai ser um prazer atender. Amém? E aí a igreja que o senhor está fica no interior de São Paulo, em Salto de Pirapora, não é isso? Isso, Salto de Pirapora, na rodovia aqui, vindo de Sorocaba para Salto de Pirapora, próximo a Sorocaba, 17 quilômetros, Comunidade do Reino, rodovia Francisco José Ayub, número 1019, tá certo? Também nós temos a página da Comunidade do Reino /SP, aqui que é a página da nossa igreja. Amém, amém. Vocês já estão com cultos presenciais? Graças a Deus nós voltamos desde julho, e agora a nossa situação aqui está bem mais tranquila. Nós estamos aí com ainda as restrições, máscara, apenas 40% da capacidade do prédio, mas nosso prédio aqui é grande, a gente consegue reunir bastante gente, e graças a Deus nós estamos sim. E quem quiser ir num culto presencial e honrar a vida do pastor, qual dia e qual horário? Quarta, às 8 horas da noite, e domingo, às 18h30, 6h30 da tarde. Tá bom? Quarta e domingo são os 2 cultos que nós temos semanais. Que ótimo. Que bênção, pastor. Pastor, eu queria também convidar o pessoal que está nos assistindo. A gente tem o CBMC, é um dos patrocinadores, um dos colaboradores conosco aqui. CBMC Brasil é a página que a gente transmite, e o CBMC tem um café de oração, um café espiritual, para compartilhar com homens e mulheres que querem viver os princípios do reino de Deus. E esse café acontece, por enquanto, ainda de forma virtual, café espiritual do CBMC, quarta-feira também, só que pela manhã, das 7h30 às 8h30, que a gente entende que quem participa tem a atividade corrida, então, bem cedinho. Quem quiser participar, é só entrar aqui na página do Zoom. Esse link fica nos comentários. Você pode acessar e participar também. Eu já quero finalizar aqui e dizer que algumas pessoas estão dizendo aqui, infelizmente, na atualidade, isso a Raquel, infelizmente na atualidade, muitos irmãos jovens sofrem de forma inconsciente também com a crença de não merecimento, atrapalhando o entendimento sobre esses princípios. É necessário recomeçar, e Deus tem usado grandemente o pastor Emanuel para levantar pessoas para a obra de Deus. Fátima Santi diz aqui: glória a Deus, pastores, que Deus os abençoe abundantemente com sabedoria. Né? E
a Raquel. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado a cada um. Tá? E a Fátima aqui está dizendo, ó, pastor Ricardo, podemos ter uma réplica com o pastor Emanuel? Obrigado pelo carinho. Podemos, por mim sim, pastor. Então já está convidado. Depois a gente vai acertar uma data para ter uma continuação dessa conversa, né? E que bênção. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, pastor. O senhor é professor de teologia, o senhor tem alguma plataforma online de curso de teologia? Nós estávamos desenvolvendo, não temos ainda uma plataforma online, mas a gente consegue dar suporte para cursos à distância. Bacana. É que tem muita gente que me procura pedindo isso, pastor, me indica curso online e tal. E é bacana. Quando tiver, por favor, nos fale, porque vai ser uma ótima ferramenta aí para abençoar muita vida. Quem sabe a gente leva um curso de teologia aí para o interior de São Paulo, para Salto de Pirapora, na comunidade do Reino. Seria incrível. Vamos conversar sobre isso. Amém. Bênção sobre a vida de todos que nos prestigiaram, estiveram aqui. Né? Obrigado pela sua participação. E próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um Princípios do Reino de Deus. E na próxima segunda-feira estará conosco o pastor Adelson Damasceno Júnior. Ele é sócio proprietário da empresa, da editora AD Santos. AD Santos, ele estará aqui conosco falando a respeito de princípios do reino de Deus e vida profissional e seus efeitos. Bênção sobre a vida de todos. Obrigado, pastor Manuel. Obrigado. Agradeço a Andressa e o Azaf que nos emprestaram você hoje, segunda-feira. Tá? Bênção sobre a sua vida e bênção sobre a vida de todos aqui. Amém. Amém, pastor.